eu escutei muitas coisas durante a minha gravidez. Que eu ia perder a credibilidade com todos os pais por estar grávida. Que ninguém ia mais querer ser atendido por mim. Assim, eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, cara, sério que isso aqui é meu? É muito fantástico a gente entrar naquela unidade, assim. Mas olha, tá aí a história do uniforme, né? Uma coisa que quando a gente viu, né? Viu a foto, tudinho assim, eles tiraram uma foto. Parece que foi tipo assim, é uma empresa, realmente. Mas agora olha aí, é uma empresa, deu certo. Cereja do bolo, né? Fechamos, uniformizado. Ai, o nome da lindo, clínica. né? Aquilo ali. Investe agora aqui no pessoal digital, a gente vai conseguir pagar os serviços gerais. Mas se coloca os serviços gerais, ele não vai aumentar meu público. Eu também acho que não adianta você tentar patrocinar qualquer coisa que é publicada, Sim, né? com certeza. E acho que assim, a qualidade do que vocês entregam é fantástico, porque a gente consegue humanizar também o que está lá dentro do Instagram. A gente fala muito sobre humanizar nas redes sociais, mas vocês têm um bom produto, vocês têm bons profissionais, vocês têm um bom espaço. Então, ainda que eu quisesse, usando palavras chulas, enfeitar o pavão, o cliente chegaria aqui e veria que eu estaria mentindo nas redes sociais. Assim como pessoas procuram um médico especializado, um fisioterapeuta especializado, quem vai mexer na rede social também tem que ser um profissional que mexa com aquilo. Por mais que você se aventure, não é do mesmo jeito. Fala, Creator! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast que está no seu 20º episódio. E dessa vez eu tô com a presença ilustre da CEO da UD Creative, que vocês já conhecem, obviamente, Bianca Pires. Muito bom ter você mais uma vez aqui. É porque hoje é especial. Hoje tem que ser especial, ela tem que vir, então vocês já sabem, né? Ou é demissão, ou é contratação, novidades. É por aí ou não? É só história mesmo? Hoje a gente veio para ouvir uma daquelas. História cabeluda. E claro, quem vai ajudar a gente nesse episódio, vocês já estão vendo aí, né? É a Jéssica Guedes, Monique Alves, elas que são sócias da Neurointense, uma parceiraça da UD Creative e tem uma história incrível para compartilhar com vocês, principalmente envolvendo empreendedorismo e também o digital, né? Que eu acho que tem tudo a ver hoje. Afinal de contas, né, Bia? Quem não tá no digital não existe, como diria Bill Gates. Não tem ninguém melhor que elas para falar isso hoje. Com certeza. Meninas, sejam bem-vindas e muito obrigado por receber o Fala Creator aqui no Red Square da Neurointense. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Enfim, saiu, né? Graças a Deus. Era tão próximo, mas tão difícil de conseguir. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. É um prazer falar um pouquinho com você. Gente, vocês estão vendo muita risada, é porque nos bastidores sai muita besteira. Tô me controlando aqui. Sair o conteúdo é muita besteira antes. Pra sair uma coisa assim coerente e séria, antes é todo um processo. Eu acho que é o nosso processo criativo, né? De descontração também, né? É isso. A gente ficar mais à vontade. Gente, estamos, como eu já falei pra vocês, estamos muito felizes de estar tendo esse bate-papo com vocês. Já era algo que o Fala Creator, nós do Fala Creator e da UD Creative também já queríamos ter. E graças a Deus saiu a agenda de vocês. A gente sabe que tá corrida, tem uma nova sede aí que vocês inauguraram. A gente vê a Neuro tem o quê? 2 anos? Vai fazer 3, né? 3 anos agora, dia 19 de agosto. 3 anos. E eu acredito que as coisas, né, foram muito rápidas para vocês, ou não? Tipo, é muito trabalho árduo que chegou nesse resultado. Acho que é um pouco de tudo, né? Acho que é um pouquinho de tudo. Assusta, não? Muito. Não, assim, eu acho que a gente fala assim, nossa, foi tão rápido, mas ao mesmo tempo foi muito intenso. Trabalho, tudo muito intenso, né? Então, em 3 anos, realmente, as coisas aconteceram de uma velocidade que a gente não imaginava e que quando foi acontecendo, a gente se assustou um pouquinho, né? Confesso que assustava esse crescimento, assustava um pouquinho. Mas a gente conseguiu. Acho que a gente conseguiu tomar a rédea do negócio aí e foi, mas assusta um pouquinho sim, assusta. E assim, olhando tudo que a gente já passou e que a gente vem passando, quando você fala assim, 3 anos, parece muito pouco, mas olhando o conteúdo de tudo que vem acontecendo, na intensidade que vem acontecendo, você fala assim, nossa, parece que tem muito mais tempo, né? E até fizeram uma pergunta recente, acho que foi até as arquitetas, nossa, só 3 anos... que elas iam colocar algo numa revista sobre o nosso projeto da nova unidade. A gente se olhou assim, verdade, só 3 anos, porém com uma história assim
De 10. De 3 anos. Né? 3 É o que anos. eu lembro muito a gente também, né? No início, né? Nesses 3 anos. Mas assim, vamos lá, por partes. De mercado, porque a gente tem um por trás, a gente tem um profissional. Monique, quanto tempo de mercado? Há 16 anos. Jéssica? 10. Então a gente não tá falando de 3 anos. A É. gente tá Sim. falando de 16, a gente tá falando de 10. Em algum momento, esses 16, esses 10 anos se encontram. É verdade. E a soma desse tempo e dessa experiência, porque a gente pensa assim, poxa, 3 anos, porque isso é uma coisa que a gente viu na UD. A gente às vezes olha para uma empresa e vê ela em ascensão e fala assim, como deu certo do dia para noite? Não foi do dia para noite, teve um preparo antes daquilo. Às vezes aquela pessoa já passou por muita coisa antes de chegar naquilo. Já deu muito errado antes de dar certo. Ela já errou muito antes de encontrar um sócio que deu certo, que fez aquilo prosperar. Então, a gente tem a somatória de 16, de 10 anos, que fizeram, enfim, 3 anos prosperar. É verdade. Então, como foi esse encontro para fazer esses 3 anos serem tão prósperos? Foi um convite audacioso. Mais sem noção, que eu acho que a Jéssica já recebeu na vida dela, foi o convite que eu fiz. E eu Louca de confiei ter assim, entrado. olha, de olhos fechados. Eu acho que tem algo a compartilhar também. Mas primeiro vocês. Não, eu juro, gente, assim, na época, quando eu fui fazer esse convite pra Jéssica, eu tava fazendo... Como que ela ia recusar esse convite? Era uma coisa impossível. Ela recusar. Pra mim, era o melhor negócio da vida que eu ia oferecer pra Jéssica. Não, ela vai aceitar. Hoje tu olha... Hoje eu olho, eu falo, caraca, ela foi a pessoa mais louca da vida. Porque eu fui louca de pensar e ela 2 vezes de acreditar. De aceitar. Que esse negócio, assim, porque foi quase um conto de fadas, né? Eu Foi. coloquei, não, Jéssica. Fez até cálculo na O hora. Fred ali nos bastidores com uma promessa de um salário de 60 mil. Tá chegando lá, a gente Eu tá quero. chegando lá. Opa, Opa, tem vários- Chegando lá. me mostra aí que eu A quero. gente não pode falar também os nossos segredos, né? Não sei se vocês vão revelar o de vocês. A gente pode fazer uma troca, Uma né? troca, Beleza? bastidores. Então, assim, quando... Vocês eram eu fiz- amigas de faculdade, não? Não, na verdade, na faculdade, eu já trabalhava no Cesupa, né? Dava aula lá e a Jéssica foi minha aluna, digamos assim, né? Mas, assim, uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça, nem que eu iria trabalhar com a Jéssica, nada assim, né? Nada desse tipo. As voltas que o mundo dá, né? É impressionante. Então, a gente fala que a gente primeiro foi sócia para depois se tornar amigas. Isso. Mas não foi aquela amigas, bora lá fazer um negócio e tal. Não foi. Né? E tanto que a gente se aproximou quando a gente dividiu um paciente numa clínica que a gente trabalhava, né? E a gente precisou dividir esse paciente, aí foi que a gente começou a trocar ideias sobre o atendimento dele. E as nossas ideias se casavam muito, a gente nunca teve dificuldade, né, de planejar Sim. o atendimento dele e tal. E foi dali que eu comecei a ver, pô, uma pessoa que seria minha sócia na minha loucura aí que eu tô imaginando, né? E assim foi. No centro de reabilitação. O centro de reabilitação, quem sabe um dia, né? Acho que bom, porque E, acho que foi mais ou menos assim, né? Essa proposta veio assim, e aí ela vendeu, né? Aham. A empresa. A ideia... Falaram, não A vou te ideia. prometer nada. Tipo o Lobo de Wall Street, você já viram o Não, acho Lobo que eu de Wall prometi Street? tudo, na verdade. Não, ela prometeu tudo. Prometi tudo, Foi? mas eu não tinha nada. Então era isso. Eu tinha Mas um sonho. Mas a gente entregou tudo, é isso que importa. É verdade. Mas- E tem dado muito certo, né? Assim, daquele sonho, daquela sementinha. Vocês duas já estavam empregadas, vocês dividiam um paciente naquela época. O que era diferente do mercado que vocês olharam e falaram, daqui dá pra nascer um negócio, dá pra ser novo, dá pra ser diferente. O que era novo pra surgir algo de vocês? Na verdade, na época a gente não pensava no novo, no diferente, que é diferente da nossa cabeça atual, né? Uhum. Na época a gente só queria um espaço para a gente poder atender. Então era o espaço da Monique, com a da Jéssica, a gente ia ter os nossos pacientes com a nossa agenda cheia e estava tudo certo. A gente ia estar feliz da vida. As coisas foram acontecendo numa proporção que a gente não imaginava. Alguns pacientes vieram à minha procura, outros vieram à procura dela. E a partir dali que a gente começou a pensar no diferente e no novo. Que a gente deveria ou poderia entregar algo a mais. E foi que aí a clínica foi crescendo. Então, tínhamos a especialidade somente de psicologia e da fisioterapia, que no caso é o TheraSuite, que é o método que a gente atende,
que temos até hoje na clínica. Só que aquele paciente, ele precisa de um atendimento como um todo. Não é só a fisioterapia, não é só a psicologia. Ele vem com outras demandas. E a gente não tinha essa demanda para oferecer. E outros lugares tinham. Porém, a gente começou a pensar de como oferecer de forma diferente. De forma integral, de forma interdisciplinar, multidisciplinar. E assim que nós pensamos no crescimento da clínica, de expandir, de ter novas salas. Foi que nós viemos para essa unidade da Senador Lemos, né? Com um espaço muito maior. No início, esse passo a mais realmente é onde dá o medo. Será que nós vamos conseguir? Será que vai dar certo? E a gente só dá as mãos e segue. Foi o cavalo branco de vocês. E foi onde a gente realmente arriscou. Foi. Porque eu digo que ali, hoje já com mais conhecimento, né? A gente não tinha tanta noção da parte, digamos, administrativa, essas coisas e tal. Então, assim, ali acho que foi o nosso... A gente arriscou sem saber que a gente estava arriscando tão alto. Então, foi com um negócio, assim, que poderia dar muito certo, mas também se desse errado, era muito errado. para dar muito errado, entendeu? Então, ali a gente... porque a gente começou como só fisioterapeutas, né? A gente não sabia administrar e tal, então a gente foi aprendendo essas coisas. Então, quando a gente deu esse passo, assim, que foi realmente um passo bem grande, né? Tinha uma salinha de 60 metros quadrados. Né? E a gente mudou para uma de quase 300, então realmente foi um baita de um passo, né? Porque não é só o espaço, é tudo o que envolve, né? Equipe e tal, tudinho, parte financeira. Então ali a gente deu esse passo que hoje em dia eu analisando, né? Poderia ter dado errado, mas a gente conseguiu segurar, eu acho que até mesmo pela qualidade de serviço que a gente sempre ofereceu, o pessoal que sempre esteve com a gente. Então, aí o negócio só fez alavancar, que aí veio a segunda unidade. Mas a gente foi, assim, audaciosos, digamos assim. Mas por não ter noção. Sim. Às vezes, eu acho que não ter o conhecimento pode ter ajudado um pouquinho. Aí, hoje em dia, já vai com um pouquinho mais de pé no freio. Eu digo que, assim, eu vou perguntar para vocês, mas eu acho que seria muito subjetivo falar que qual o diferencial da Neurointense. Eu acho que quando a gente faz com amor, né, tudo aquilo a gente trabalha com amor, esse é o nosso diferencial. Mas, assim, ao longo do momento que vocês estavam trabalhando em outra empresa, então vendo o mercado de uma maneira geral, havia uma falha, havia um gap aí para vocês? Opa, a gente pode fazer isso. Pode ser o nosso diferencial, digamos assim. Tipo, além de trabalhar, claro, com muito amor e tal, que são crianças, adolescentes e adultos também, né, que vocês atendem. Tem que ter uma atenção, a paciência e a pessoa tem que acreditar no trabalho de vocês. Eu posso dizer que o fato das pessoas que hoje estão aqui na Neurointense foi porque elas acreditaram no trabalho da Jéssica, da Monique, do atendimento delas, que até então veio aquela questão da humanização, da parceria. Sim, acho que a gente sempre se preocupou com isso, né? Porque, assim, na clínica é um local em que os pais e as crianças ficam muito tempo, né? Então, assim, tinha que ser um ambiente, acima de tudo, muito acolhedor e que a família se sentisse à vontade aqui dentro. Então, foi um ponto que a gente viu, assim, que a gente precisava olhar, principalmente quando a gente começou a olhar para o lado dos pais, não só do atendimento, que a gente já tinha certeza que entregava um negócio de muita qualidade, as pessoas muito capacitadas, investimento em cursos, enfim, capacitação. A gente começou a olhar no bem-estar dos pais que estão juntos. Então, a gente começou a investir nisso aí. Eu acho que isso se tornou um diferencial. A gente faz um projeto que é pela clínica, para os pais, totalmente voltado para os pais. Todo mês tem uma reunião com psicólogo e tal, tudinho para os pais conversarem, enfim, né? Então, assim, a gente sempre se preocupou com isso, né? Da gente oferecer todo esse conforto, de ser um ambiente, não ter tanta cara de clínica, em ser um local que você se sinta bem, né? Então, assim, a gente, até as cores que foi colocada na recepção, foi tudo pensado nisso, para que eles se sentissem acolhidos aqui dentro. Então, assim, eu acho que o nosso diferencial, eu acho que é uma coisa muito forte nossa, que os pais pontuam isso, é esse nosso acolhimento, não só nosso, eu e a Jéssica com eles, mas deles se sentirem também fazendo parte de todo o processo dos filhos que estão aqui dentro. Acolhidos, ouvidos, então acho que isso é um grande diferencial nosso. Isso a gente ter voltado realmente a atenção para quem cuida daquelas crianças sendo cuidadas. Eu acho que aí é considerado o mínimo, né? Exatamente. E assim, que muitas não fazem, né? Então, foi um ponto que a gente viu que a gente tinha que investir. A gente já tinha ouvido um dia que, tipo, que a recepção de um determinado local era daquele jeito, pequenininha, quase não tinha espaço, porque não dava dinheiro,
E por isso não era investido ali. E eu achava aquilo um absurdo. Como que eu não vou investir no conforto das pessoas justamente que trazem... Não é a criança que vem bater na minha porta e falar, ei, tia, eu quero atendimento. Não, é o pai que vai comprar primeiro o meu serviço. Óbvio, é ele que compra, né? Então eu tenho que oferecer o conforto dele. Então a gente viu que isso aí era uma coisa que eu tinha que oferecer, né? E é mais do que merecido, né? Tem criança que passa 5, 6, 7 horas aqui dentro, né? E o pai tá aqui, ele não pode largar a criança embora, ele fica aqui. Então o pai, ele entra, ele trabalha aqui dentro. Então a gente tem um espaço que ele possa colocar um computador, uma televisão, uma geladeira, um micro-ondas, tudo voltado para que ele se sinta bem, uma parte da casa, realmente. Eu acho que isso é um diferencial. Eu vi um relato, recentemente a gente produziu alguns conteúdos em homenagem ao Dia dos Pais, e eu vi um relato que, tipo, a Neuro realmente é uma segunda família, porque eu vivo aqui. O pai, acho que foi o Sandro que falou, o pai da Maria Alice. A Maria Alice. Falou, eu vivo aqui, tipo, eu chego, ela estuda de manhã, aí de tarde, meio-dia, almoça e de tarde fica aqui. Eu só chego 2 horas e só saio 7 da noite. Tipo, tem que se sentir em casa, né? Exatamente. Eu acho que isso é um diferencial. E é uma... pode... Não, desculpa. E quando a gente pensa nesse crescimento, a gente também fala de equipe. E vocês não podem dar conta de tudo o tempo todo. Como foi nesse processo também escolher pessoas que falem a mesma língua da Neuro, que tragam essa sensação de família, que façam esse acolhimento, esse bom atendimento, entreguem a qualidade que vocês esperavam, que tragam, que correspondam com o que a Neuro queria entregar para os pacientes de vocês? Como foi esse processo? Porque a gente está falando de 3 anos, mas, por exemplo, a gente chegou aqui, com perdão da palavra, mas ainda era tudo mato. Tudo, claro. Perdão não, era tudo mato. A gente tinha acabado de chegar aqui. E aí a gente viu, era muito pequenininho, e aí, com menos de um ano, a gente deu aquele boom, a Neuro deu aquele boom. E aí a gente já tinha muitos profissionais, e aí tanto que a gente até pode vir depois a falar sobre isso, que era aquela questão. A nossa meta era terminarmos o ano com 6, terminamos com quase 20. A nossa meta era terminar com ali perto de 10, estávamos fechando 24 pacientes. Então a gente está falando de muitos profissionais, muitas categorias, estamos falando de muitos pais, porque às vezes são 2 pai e mãe com 2 famílias distintas. Então a gente tem padrasto, madrasta, irmão, irmão. Então são muitas pessoas que agregam. Então a gente fala de muitas pessoas que trabalham para atender esse paciente. Como foi nesse curto período de tempo encontrar e fazer essa seleção de pessoas que, eu vou usar esse termo, que combine e seja compatível com a empresa? No início foi muito desafiador, principalmente quando a gente começou a sair da assistência, né? Que nós atendíamos. Essa parte foi sofrida, né? Largar os pacientes. Nossa, muito. Porque fica a sensação do abandono? Fica. Total. Eu chorei horrores quando eu entreguei meu último paciente. Foi o Paulinho. Das duas partes, né? Foi. Porque quando a gente falava, a gente vai parar de atender, a mãe chorava copiosamente na nossa frente. Foi muito, muito difícil. Mas também era necessário, né? Porque a gente precisava vir para a gestão, né? Atuar mais aqui, senão nada ia funcionar. E eu acho que esse desmame foi justamente necessário para a gente conseguir alinhar a equipe. A gente não conseguia visualizar o que estava acontecendo enquanto a gente estava na assistência, né? Então a gente precisava vir um pouco mais para trás para olhar o todo. E a nossa preocupação diariamente é essa, é manter a equipe alinhada, manter a equipe com os valores da Neurointense. E a gente faz reuniões mensais, a gente faz treinamento, a gente também tenta investir neles com o psicólogo, que a gente também tem esse projeto, com os terapeutas. Então a nossa preocupação é com todo, né? A Monique falou um pouco da família. E existe a mesma preocupação com os terapeutas, é tentar manter eles muito alinhados, felizes e satisfeitos em trabalhar conosco, né? Então a gente tenta valorizá-los da melhor forma possível para tentar manter eles junto com a gente, porque se eles não estiverem junto com a gente, as coisas não funcionam. E essa tríade funcionando muito bem, clínica, família e os terapeutas, a evolução das crianças é incalculável, né? A gente consegue visualizar isso muito melhor. Então, a gente se preocupa muito com isso para justamente manter eles dentro dos padrões do que a gente preza, né? Para mostrar para as famílias do que a gente consegue oferecer. Muito bacana ter essa tríade, porque é o sonho de toda empresa, né?
fazer com que os colaboradores falem a mesma língua. Sim. Não é fácil, né? Não, isso Não é fácil. é muito difícil. A gente Não, tem sofrido principalmente porque a gente vem no mercado onde, infelizmente, a gente tem aquela questão do cliente tem sempre razão. Sim. E aí a gente vem de forma muito errônea disso. Eu sei que dentro da nossa área, da área de vocês, o cliente ele é um cliente de uma forma muito diferente. Não é um cliente final, por exemplo, como um cliente de restaurante. Uhum. Então, são peculiaridades diferentes. De cada caso é um caso. Mas aí a gente tem sempre, parece que um embate entre o funcionário e o cliente. E aí tu tem quase como ficar ali no meio. Tu tem que meio um jogo de cintura. Então, quando tu cria essa tríade onde tu se importa com o teu funcionário, tu se importa com o teu familiar, é quase impossível de não dar certo no caso de vocês esse tratamento, porque o acolhimento ele tem que ser totalmente voltado para o paciente. Então, se o familiar ele está satisfeito, se o teu funcionário ele está satisfeito, ele está olhando em prol, se a família está olhando em prol do paciente, o funcionário também, vocês estão na gestão agindo de acordo com aquilo, a evolução desse paciente não tem como dar errado. Exatamente. Então, o resultado ele vai ser satisfatório. E eu acho que é isso que é importante. Acho até, talvez, que por isso eu enxergo hoje alguns outros lugares que não funciona dessa forma, porque ou vira uma bolha dos funcionários contra os pais, ou vira uma bolha do nós vamos acolher os pais e os funcionários viram uma coisa muito rotativa, e aí não tem aquela conexão com o paciente, porque é muito mecânico. Qualquer fisioterapeuta é fisioterapeuta, como se fosse qualquer coisa, qualquer psicólogo é psicólogo, que não é. A gente entende hoje que pessoas gostam de pessoas, precisam de contato, precisa de afeto. A gente entende hoje, óbvio, como empresa, que existe a rotatividade. A gente sabe da necessidade de trocar um funcionário se assim preciso for. Mas a gente também sabe, por exemplo, eu tenho um funcionário de 2 anos, como é duro se esse funcionário precisar sair, porque criou um vínculo com os pacientes. Tu tem como é duro deixar aí, tipo, poxa, aquele paciente tá com aquela pessoa tem 2 anos, tu tem estabeleceu milhões de coisas. Então, são pessoas que se conectam com pessoas. Então, criar e estabelecer isso, esse acolhimento, por exemplo, nós temos a assistência do psicólogo para quem trabalha com a gente. Porque essas pessoas também têm os próprios problemas em casa, têm os próprios problemas na clínica, têm, querendo ou não, que dar atenção para os pais que têm os próprios problemas com os filhos fora daqui. Tem a questão até dos planos, que eu vejo vocês lidando aqui, que não é fácil, que eles precisam ficar nesse trâmite. Então, assim, é muita coisa, ainda que seja numa única finalidade. Tem várias coisas que envolvem aquele serzinho final, digamos assim. Vários processos, né? São muitos. Então, é por isso que eu pergunto como foi isso, porque eu vejo que para chegar nesse denominador comum, que eu diria que é o sucesso hoje de vocês, são muitas etapas. Eu diria até que é cansativo pensar que em 3 anos vocês conseguiram juntar tudo isso. E sabe, acho que além de tudo isso também é uma coisa que a gente vem sempre conversando em reunião e tal, é que a gente também tem que se moldar, né? Muito, pra gente justamente conseguir manejar, digamos, família e terapeutas, para que não exista esse embate, porque a gente sabe, pessoas são diferentes e tal, enfim, né? Então, assim, a gente tem que sempre manejar ali mostrar pro pai, não, a gente tá aqui por vocês, estamos sempre juntos, vamos de mão dada. E virar pro colaborador e falar assim, olha, a gente tá com vocês e tal, não. Vamos sempre mostrar que a gente tá com os dois, né? O foco é a criança, a gente tá sempre com os dois, então a gente vai sempre tentando, justamente, acho que como é que eu posso... manejando, não sei, né? É um malabarismo, é quase como brincar de marionete. Exatamente. Precisa ficar porque ali assim, meio... pode acontecer de uma família reclamar de um terapeuta da família e tal. A gente, não, a gente tá aqui, a gente vai ajudar, vai fazer aqui. O terapeuta, olha, sempre apaziguando ali, mostrando que a gente tá aqui por todos eles, que eu e a Jéssica, a gente sempre tá pela criança, pela família e pelos terapeutas. E a gente tá, realmente, né? Então, toda reunião a gente faz questão de mostrar isso pra eles e tal. E isso a gente só consegue porque eu acho que a gente também vai fazendo esse exercício também de entender quando um pai e uma mãe reclamam de tal coisa, quando um terapeuta reclama de tal coisa, porque a gente não bote fogo de nenhum dos lados, entendeu? Então, acho que é aí que a gente consegue realmente ver
o valor realmente que a gente tem aqui dentro de transparência, de parceria, de cumplicidade e tal. E a gente consegue mostrar para eles, principalmente para os pais e para os terapeutas, quando a gente consegue adotar essa postura de não botar fogo, de sempre estar ali realmente conversando e mostrar que a gente se importa com eles. Eu acho que isso também é um diferencial. A terapia das duas tá em dia? Porque não tem como não tá. É difícil, né? É difícil, assim. E elas percebem quando a gente não tá bem, né? Quando a gente Porque não tá nós bem, somos elas muito percebem. transparentes, Vocês né? fazem aqui mesmo? Vai só aqui olhando para aquele rio ali, ó. Meditando, porque Conversando não é com fácil. Deus, fala, Deus, por favor, Me ajuda. me ajuda. É assim, a gente tá olhando uma coisa e de repente, olha, tá acontecendo um problema aqui, corre, larga tudo, sai correndo, respira, já vai pensando como é que tu vai conseguir organizar o problema que tá acontecendo. Vamos encontrar Dá a tempo solução. de chorar? Nem dá tempo Não de dá. chorar. Não dá, Respire. não dá. Eu acho assim, o que facilita esse processo é que a gente pensa muito parecido. É o fato da gente ter as ideias muito próximas, assim, de como resolver. Isso facilita muito o nosso processo. Eu acho que se eu tivesse uma sócia que pensasse muito diferente, a gente não seria um ambiente tão leve para a gente conseguir lidar com os problemas diariamente. E esse fato, como a Monique falou, desde lá do início, a gente tem as ideias bem parecidas, isso facilita muito. E quando a gente diverge de alguma coisa, uma respeita a outra. Conversou, divergiu, todo mundo ficou calado, Essa aqui é a sala do... a gente não fala mais nada, conversa sobre outro assunto amanhã, todo mundo já pensou e a gente vem e resolve. Vai dormir, que amanhã é outro dia. Isso é sociedade, né? Realmente, porque... É um casamento, né? É um relacionamento tóxico às vezes, mas vai em frente que dá certo. Assim, eu acho que a diferença é que no casamento, né? Tu briga, esperneira, e aqui não tem como rolar isso, né? A gente pode divergir em opiniões. Quando a gente percebe que ali não vai pra frente, cala, a gente fica calada, cada um aí depois volta um outro assunto e vai refletir sobre. Você não deu essa sorte. Mas aqui eu posso sugerir que vocês coloquem um isolamento acústico, aí vocês quebram o pau aqui dentro. Não vale a pena, na verdade. O que eu falo, Eu não não pode... vou discutir isso na UD. Eu falei assim, eu vou levar pra casa. Não é, porque quando é com ela, a gente acaba se divergindo nas ideias, aí quando chega em casa, o trabalho não sai, né? A gente vai conversar, aí eu passo, dá um prazo de 5 horas, né? Acabou o trabalho, chego em casa, tomo um banho, aí, você tem razão. Aí acaba, ela resolve dar tudo certo. É sempre assim. Geralmente ela tem razão. É, A e gente porque não vai jantar hoje. eu falo isso porque antes mesmo de estar medicado, negócio de TDAH, eu nem lembrava que eu tava discutindo mais. Eu falei, mano, ele só que eu vi a cara emburrada dela, né? Eu falei, não, tá tudo certo, você tem razão, faça isso. Pronto. Era fácil ganhar discussão, gente. Às vezes Agora ele ficou olhava- mais difícil, Bia. Não, ficou, porque agora ele argumenta, Agora eu tô gente. argumentativo, moleque. Aí agora ninguém O primeiro me segura. comprimido dele, no segundo dia ele sentou e ele começou a falar. No final ele olhou assim, você viu que eu consegui criar uma linha de raciocínio Não, eu não pra errei nossa aqui discussão. na abertura aqui do Fala Creito, geralmente me dá uma insegurança de começar e tal, e esquecer alguma coisa. Só que dessa vez foi tudo de primeira. Vocês viram, eu Olha não aí, parei nem só- nada. Tipo, é o remédio. É verdade. Mas Mas só se ser mediquem. casado Mas é com bom as benefícios. terapias também, não só remédios. as Bom terapias. as terapias. Mais terapias, menos remédios. Terapia de choque. Fica a dica. É boa. Terapia de choque. Mas eu preciso realidade. puxar a conversa mais pro lado feminino agora, porque Pois é uma não. dúvida. Porque eu passo por isso. A Monique, vocês duas são mães, na verdade, só que tu pegou esse processo ali da gravidez já junto com o sonho, embarcando no Foi. sonho do me prometeram mundos e fundos ali. Tu já imagina tava. a loucura, então. Como foi esse Eu vou processo? cumprir, viu, Fred? Vem o vou Pedro aí cumprir. de supetão no meio do voo de cabeça nesse sonho da Monique. Como foi isso? Desesperador. Vocês Tava largaram quanto tudo. tempo? Não, eu não tava com nada de tempo. Tava construindo as coisas. Não tinha tempo. Quantos meses? Não! Eu descobri em junho. Quando a gente já tinha apertado as mãos. Foi assim, Foi. apertou. A primeira positivo. pessoa que Foi, foi exato. Foi o marido dela. Eu fez um tour na liguei faculdade, pra ela. Alguém topa. Aí ela, topa. A primeira pessoa, assim, né, que soube, ela me ligou. Chorando. Falei, que foi? Ai, que foi, Jéssica? Ai, eu tô grávida, que legal! Mas e agora? Que agora? Vai nascer, vai dar Vai nascer. Foi assim, é desesperador. Eu falei, o que que eu vou fazer? Porque os planos, a gente já tava comprando tudo, as coisas.
tudo que eu tinha investido já estava em jogo. Do bebê, das coisas do bebê. Não, e de O bebê dinheiro da mesmo. Neurintense, né? O bebê. Bebê neurointense, não Nasceu bebê aqui. Pedro. Neuro. Bebê neuro, não o bebê Pedro. E assim, eu apostei tudo que eu tinha. Como eu tinha Na época eu era da Santa Casa, contrato, né? E pandemia, então eles me afastaram de todos os plantões. Então o que eu tinha de extra? 0. Acabou. E a gente tava saindo da outra clínica que a gente trabalhava. Então, eu saí daqui pra cá. Vocês iam entrar com trabalho, cara e coragem. Aí do nada um baby. Foi. Eu saí daqui pra cá porque, assim, na minha ideia era, não, Monique, vai dar tudo certo, vou continuar atendendo à tarde. De manhã eu continuo no meu contrato na Santa Casa, então eu consigo me manter. Porque a gente sabe que no início não é nada fácil, né? Uhum. Então, é algo que a gente não pode contar ainda com retorno, porque você tá só na fase de investimento. Então, no meu planejamento era isso. Eu achei que o Pedro vinha, sei lá, agora esse ano, 2024. O Pedro Grávida, gente, 24 ia lá ficar- no senador. Ia ficar que nem a grávida de Taubaté com a barriga desse tamanho. E aí, quando eu vi, eu falei assim, como é que esse menino veio? Que não tem, a tabelinha não bate. Pra você ver que não é nada como a gente planeja, né? Tá vendo que não é só teu marido que faz surpresa? O Pedro, surpresa. Eu entrei no desespero total. E aí saiu disso pra sair do algo mais estável, né? Pra totalmente instável. E eu iniciei o atendimento aqui na clínica, porque veio uma paciente junto comigo, né? Então, eu já iniciei o atendimento dela antes mesmo da nossa inauguração. Dia 30... No início de... Na verdade, foi em julho. Comecei atendendo já. Eu atendi ela até a véspera de eu ter o Pedro. Foi tudo muito bem. Como não tinha tanto fluxo ainda, pra mim foi bem mais tranquilo. Só que esse fato, assim, do financeiro pesa muito, né? Quando você consegue, tem tudo muito alinhado ali na tua expectativa do planejamento. Então, quando a Monique fez a proposta dela, eu falei, não, eu consigo ir até aqui. Eu tenho X, então eu vou conseguir me planejar, vai dar tudo certo. E aí, como saiu o meu extra, que seria os plantões, eu realmente comecei a ganhar só o base. Eu falei, caramba, bora se reinventar, né? E aí eu achei que realmente não ia dar nada certo. Pensei em desistir várias vezes. Eu falei pra Monique que eu não ia dar conta. Inclusive, quando acabou minha licença maternidade, foi ainda um outro passo, né? Que eu falei assim, não, Monique, não dá. Não vou conseguir, eu vou ter que voltar pra Santa Casa. Aí faz cálculo, vai ver e multiplica, divide. De onde a gente vai tirar dinheiro, mas enfim. E aí foi mais um desafio e aí realmente deu certo. Hoje em dia, quando eu não olho... chegou a voltar. Não cheguei a voltar, eu entreguei, né? Mas hoje em dia eu olho as fotos pra gente inaugurar. A gente não tinha ninguém, era só nós duas, né? Então, eu grávida no chão, raspando resto de tinta. A gente montou todos os nossos móveis, a nossa mão cheia de calo. E eu falo assim, caramba, com o Pedro na minha barriga, né? Eu falo assim, realmente quando você tem vontade de fazer acontecer, tu faz tudo dar certo. Agora, quando você quer que aconteça, mas tu também faz corpo mole, às vezes realmente as coisas não dão certo. Mas assim, eu entreguei tudo que eu podia, né? Em nenhum momento fiz corpo mole e eu falei, não, vai dar certo. Não era porque eu escutei muitas coisas durante a minha gravidez. É que eu não ia mais conseguir me capacitar, que eu não ia conseguir evoluir profissionalmente, porque eu tinha o filho ia me incapacitar disso, que eu ia perder a credibilidade com todos os pais por estar grávida, que ninguém ia mais querer ser atendido por mim. E eu já escutei muitas coisas. E durante a minha gestação, eu fiz duas novas formações. Eu viajei sozinha para fazer uma outra formação profissional. O Pedro nunca me impediu de nada, entendeu? E assim, no decorrer, ver os pacientes ainda querendo vir para a clínica por conta de mim, eu realmente suspirava. Porque quando você escuta essas coisas, tu até duvida da tua capacidade. Porque assim, poxa, será que eu ser mãe vai me impedir realmente de conseguir conciliar as coisas? Mas graças a Deus meu filho é maravilhoso, minha gestação foi fantástica porque eu não sentia nada, então nunca me impediu de trabalhar, nunca deixei de vir de trabalhar porque estava passando mal, mas assim, e hoje consigo lidar muito bem com as coisas e te acompanha venci. Pra tudo, né? A gente meio desespera, tem o Pedro correndo. Ou fazendo atendimento, né? Eles estão juntos, não tem jeito. E como foi esse processo com a Nicole, Monique? Ela já era mais crescidinha. Ela já era maiorzinha, mas ela tinha o quê?
4 anos. Não, 5, né? Mas com uma cabeça de 25, né? Tipo isso. Ela já é adulta. Uma já. adulta. Não, assim, eu acho sempre é o financeiro, né? Porque a Jéssica, como ela falou, né? Ela tinha um trabalho. Eu não, tinha só essa clínica. Então, quando eu saí, foi uma mão na frente e uma mão atrás. Né? Então, assim, quem segurou realmente foi meu marido, né? A minha mãe ajudou a gente na clínica, né? Mas quem segurou as pontas total foi o Leandro, né? Na parte financeira, tudinho. Eu falei assim, ó, dá conta aí, bora ver o que vai acontecer. A gente não tinha prazo para isso, né? Mas, assim, a Nicole, como já é maiorzinha, ela sempre me acompanhou em tudo, né? Então, nunca tive nenhuma dificuldade. A dificuldade, às vezes, era assim, tem que ter um paciente, eu não tenho com quem deixar a Nicole. Nicole, bora pra clínica. Então, ela ia... Tanto que ela conhece todo mundo. Conhece todos os pacientes, todas as mães e tal. Mas, assim, na parte, acho que dela foi mais tranquilo, né? Porque já era maiorzinha, então não tinha essas dificuldades. O que pesa realmente é a questão financeira, mas a questão da gravidez que a gente viu realmente, assim... Até mulher mesmo falando, Sim, pesada, claro, né? Assim, chateia um pouquinho. Mas a gente passou, né? E hoje em dia, acho que eles têm noção do que é a clínica, né? A Nicole e o Pedro, apesar de ser pequenininho, mas acho que eles têm noção, que eles adoram estar aqui, né? Então... Esses dias o Pedro viu o meu sogro com o chapéu da Neurointense. Aí ele falou, vovô, a clínica da mamãe. E como é pra ti ouvir isso hoje? Nossa, vou até chorar. É porque... Passa um filme, né? Nossa, um filme de tudo. E assim, ver que tudo que a gente faz hoje, a Bia vai me entender bem, é em prol dos nossos filhos, né? Tudo. Então, ver assim que, não, eu vou me esforçar mais por isso, vou gastar meu último suspiro hoje, mas eu sei que é pro futuro dele e é pra ele. Então, é a minha força, é tudo pra mim. No fim das contas, é tudo pra eles, né? Tem jeito. A gente tá sempre pensando em... vou Neles, fazer é tudo pra e tal. eles, Tem jeito. Acho que era pra ter feito podcast de vocês três só. Acho que ia ficar legal, né? Né? Você pode ir ainda, né? Fred, bora ali. Encerrada tomar a água. participação do Roberto, fica à vontade. Pois é, por hoje, ficamos por aqui. Continue aí, tá? Gente, vocês falaram muito sobre essa questão, principalmente de ter muitas tarefas. E entra também... assim, não tem como não falar do tempo, né? Hoje pode falar o que for, mas se a gente não tiver tempo, a gente não faz nada. E lidando com pacientes, com colaboradores, com gestão, com família, filho. Como arrumar tempo para seguir as tendências do mercado, seguir também, entrar no... Porque hoje o empreendedor, ele tem que estar sempre atento às mudanças do mercado. E quando eu falo de mudanças no mercado, eu digo digital. Da onde veio essa busca pela questão do digital? Foi uma necessidade? Foi algo que vocês pensaram lá no início? Não, a gente tem que investir nisso porque a gente vai ter um resultado, vai ganhar escala, nosso trabalho vai ser visto, vai ser lembrado. Como o digital entrou nesse processo da Neurointense e hoje, contando com ele, acho que uns 3 anos, eu acho, não, uns 2 anos. Vocês estão com a gente? 2 anos. 2 anos e meio, 2 em relação a resultados. Mas antes, vamos falar de uma maneira cronológica. Como começou e hoje, vendo hoje o resultado da Neurointense, ajudou, não ajudou? Faz sentido investir no digital? Falando agora de uma maneira como empreendedoras, empresárias. Fala lá do início, quando a gente começou... Não, acho que quando a gente começou, Quando a assim... gente era mato. A gente dividia uma lajota pra cada, né? Vamos voltar lá pra história do rodo e do balde. Do rodo e do balde. Isso mesmo. A gente, quando a gente começou realmente, né? Não, a gente dá conta. É só postar no Instagram. Por que eu não vou dar conta, né? Eu mexo no meu Instagram porque eu não vou dar conta. E não, assim, a gente fazia umas coisas muito... Hoje em dia eu olho, né? Bem amadoras, claro. A gente não tinha noção de nada. Não sabia como que realmente isso rodava na internet. Achava que era só postar fotinho bonitinho, falar alguma coisa e tal. E aí foi justamente quando a gente faz aquele nosso aumento assim audacioso, uma tacada e tal. A gente falou assim, tá, um espaço enorme. A gente tem 3 gatos pingados. E aí, como é que a gente vai encher isso aqui? A gente não dá conta no Instagram, né? A gente não conseguia ter a constância e tal, fazer realmente conteúdos. Aí foi quando a gente falou assim, não, a gente precisa ter alguém realmente, né, especialista nisso, que trabalhe com isso.
Aí eu falei assim, tá, Jéssica, mas eu não aguento mais limpar a clínica toda noite. Né, eu tava... Tinha 2 opções. Então assim, porque eu era a última a sair da clínica. Como a Jéssica tava com um bebê pequeno, então ela saía mais cedo e eu estendia mais o horário. Eu terminava de atender... de tinta e rejunte naquela época. Pois é. Então acabava 9 horas da noite o atendimento. E no dia seguinte, 8 horas da manhã, tinha paciente, né? Então, a gente não tinha secretária, a gente não tinha serviços gerais, não tinha nada. Aí eu falei assim, não, eu aguento mais um pouco, porque eu tenho certeza que o pessoal do digital vai colocar a paciente aqui dentro e eu vou poder pagar o meu serviços gerais. Aí foi quando a gente chegou até vocês, né? E Foi uma escolha, então, né? Foi, Foi. Continua lavando o banheiro e investe no digital. Exatamente. Porque tanto que quando acabou a reunião, ele falou assim, Jéssica, se a gente investe agora aqui no pessoal digital, a gente vai conseguir pagar os serviços gerais. Mas se a gente coloca os serviços gerais, ele não vai aumentar meu público. Né? Então, realmente, a gente teve que sacrificar novamente. Né? Eu falei assim, não, vamos lá, de novo, em prol disso aqui, a gente precisa. Né? Então, não, vamos lá, vamos pagar pra gente. Quando ele falou assim, é um baita de investimento, tal. A gente olhava e achava que era caro, assim, né? Tipo, era muito dinheiro dispensado, porque a gente estava numa fase que qualquer dinheiro que ia para outro local, a gente achava que era gasto, né? Então, então vamos lá, eu continuo à noite, não tem problema, vamos lá, que vai dar certo. E eu lembro, a nossa reunião foi daquele jeito, né? Tudo improvisado, no cantinho e tal. Eu lembro muito dessa cena. E eu lembro que a gente colocou uma meta para vocês, né? Se eu não me engano, a gente queria até o final do ano, acho que, se eu não me engano, eram 16 pacientes que a gente queria, era algo em torno disso. 16, 20, sei lá, né? E a gente fechou com vocês, acho que foi em janeiro, se eu não me engano, de 2022, né? E aí, quando foi em junho, a gente falou para vocês, batemos a meta do final do ano antes, realmente, de virar o semestre, né? E aí, eu lembro que a gente já terminou o ano com 20 e poucos pacientes, né? Então, assim, vale muito, não tem jeito. A gente, assim como as pessoas procuram um médico especializado, um fisioterapeuta especializado, quem vai mexer na rede social também tem que ser um profissional que mexa com aquilo. Por mais que você se aventure, não é do mesmo jeito. Né? Então, assim, não me arrependo. A gente não se arrepende nem um pouco desse investimento. Aí, hoje em dia, a gente entende que realmente é um investimento, dá retorno. E a gente cada vez mais vê que precisa, porque é de lá que vem. O mundo tá todinho digital, não tem como. Né? Então, o pessoal ali também, eu acho que a gente ganha uma visibilidade muito grande. Né? Como a gente tinha falado no início, as pessoas procuravam a Monique e a Jéssica. Hoje em dia, as pessoas procuram a Neurointense, não é mais o profissional. Então, realmente, a gente chegou num ponto que a gente queria chegar. Então, a gente tem essas demandas, digamos assim, espontâneas, né? Realmente procurarem pela clínica e tal, tudinho. Então, vale a pena. Eu acho que tem que investir, sim. Aí entrou a história do tráfego pago, não sabia nem o que era. Eu só queria falar que era Mercado Pago, Mercado Livre. E eu não falava tráfego pago de outra maneira. Até eu entendi. Eu falei, que tráfego pago? Na minha cabeça era Mercado Pago, Mercado Livre. O que isso vai interferir na minha vida? Eu comecei a falar porque o meta, não sei o que é a meta. Aí um dia desses que eu vi ver que a meta... E tudo, né? Eu falei, era Instagram, isso que o menino falava, a tal da meta. É dinheiro pra você que era meta pra bater, entendeu? Você que era meta de bater a meta, não. E aí, então, assim, essa meta não Essa meta não tá batendo nunca. Tenho que pagar essa meta, que história, né? Eu pago pra atingir essa meta. Então, assim, a gente... Então, valeu e continua valendo muito. E assim, como vocês viram, né? A gente teve que pedir socorro para outras coisas, porque a clínica cresceu, vem outras demandas, né? E que quem vai dar conta é quem é realmente da área. A gente não dá conta, a gente dá nossos pulos, mas... E lidando assim com o digital, hoje vocês lidando, já tem quase 3 anos já lidando com o digital, né? É correto afirmar que a partir do momento que o empresário entra nesse mundo e ele mesmo ele leigo que for, ele consegue ter um panorama do quanto é importante ter uma ferramenta dessa para o seu negócio? Sim, com certeza. Hoje vocês conseguem entender, tipo, tráfego pago, redes sociais, Sim. postagem, estratégia. Sim. E isso foi importante para vocês? Totalmente, né? Com certeza. A gente sente isso. É necessário. Quando começaram a entrar os patrocinados, a gente vê o retorno, né? A gente começa, não, cara, realmente isso aí tem que existir, não tem como. E assim, o conteúdo também
de estratégia mesmo, de ideia que vocês conseguem entregar, isso chama muito mais o público de lá da patrocinada. Eu também acho que não adianta você tentar patrocinar qualquer coisa que é publicada, Sim, né? com certeza. E acho que assim, a qualidade do que vocês entregam é fantástico, porque a gente consegue humanizar também o que está lá dentro do Instagram. Porque a gente mostra a realidade, a gente mostra realmente os pacientes serem atendidos. O que a gente consegue entregar diariamente, vocês conseguem transformar isso nas postagens do Instagram. E as famílias se alimentam disso. Porque, um exemplo, do meu filho, antes de eu levar ele para qualquer lugar, eu vou lá no Instagram, eu vou ver eu vou consumir o Instagram antes de eu conseguir ir lá. Pra verificar o ambiente. O ambiente. Né? É o abre alas, né? É o abre portas. Abre alas, carnaval. É o abre portas. Exatamente. Né? É, da loja, é uma vitrine. Exato. É a vitrine, não tem como, exatamente. É a vitrine, exatamente isso. Então, é todo um diferencial, não tem jeito. Isso aí, até eu estive na faculdade de novo e perguntaram sobre isso. Eu falei, gente, vale, tem que ter. Se você quer realmente conseguir atingir até um público que você não sabe nem qual é esse público, é pelo Instagram, que vem uma demanda que você nem imagina. Né? E você hoje chega... não só de pacientes, né? Até para divulgação para profissionais. Isso, a gente faz exatamente. rolar. Tudo. É tudo. Eu vi que aumentou essa questão da... Assim, consumindo mais o tempo de vocês, que, claro, conhecimento tem que ser compartilhado. Eu vejo que vocês participam de palestras, viajam para expor trabalhos, são referências hoje aqui no nosso estado, se não na região norte. Automaticamente, não ajuda só a vender, mas faz com que vocês também se tornem como autoridades eu esqueci o que ia falar. Da reabilitação, né? Essa referência. Vende, como é que a gente fala? Vende, vou te vender um sapato, mas tu ganha uma bolsa também. É um termo que fala que eu esqueci agora. É o remédio que eu não tomei hoje, aí eu tô esquecendo. Mas enfim, de tiracolo, digamos assim, né? Vem a questão da venda e vem também na questão de vocês virarem autoridade. Sim, sim. Eu acho que a gente realmente vai ganhando, né, notoriedade, assim. De ser realmente, acho que referência. Não à toa que a gente vira e mexe, é convidado para estar em faculdade, para estar falando, participar de congressos e tal. Né? A gente participa de uma associação, né, brasileira, que eu estava até tentando me lembrar como é que a gente chegou lá, porque quem era nós, né, lá em 2021, né, aqui... Da Associação das Clínicas? Acho que foi uma mãe, foi né? Por conta do Da rol da ANS. do rol taxativo, né? Foi. Aí houve um grupo do rol, e aí falaram assim que estava começando a existir um movimento para todas as clínicas do Brasil começarem a se conversar, né? Para alinhar algumas coisas que acontecem. E aí, assim, eles fizeram o primeiro congresso justamente para reunir todo mundo, para existir essa troca. E aí foi assim que Pois mas eu acho que foi eu acho que uma mãe falou pra gente que existia um grupo, onde era uma coisa assim meio bem informal, só para se conversar, para ajudar um pessoal que ia para lá. E assim, a gente não era nada ali, né? Ninguém sabia que era, não sabia nem que era a gente dentro de Belém, que dirá no Brasil, né? E aí lá foi, a gente entrou, eu falei assim, Jéssica, tem esse congresso, a gente tem que estar lá. Aí a Jéssica tava com o bebê, né? O Pedro tinha meses. Tinha meses o bebê. Eu falei, eu vou, parcela a passagem, parcela hotel, dá um jeito. Eu tenho que estar lá, porque a gente tem que ver o que fala a nível de Brasil. A gente precisa entender. Eu botei a Jéssica doida de lá. Foi, ela eu mandava, Jéssica, pelo amor de Deus, porque tá tudo errado o que a gente faz. Olha, tem que ser assim, assim, assado. Porque olha, as clínicas fazem desse jeito. Olha. Da parte administrativa mesmo. Aí ela com o bebê, pega aí, que eu já tô... Eu não tô entendendo. Eu falei, não, mas quando eu chegar em Belém, ela disse assim, mas quando eu chegar em Belém, eu te falo. Eu falei, não, vou falar agora. Vai falar, peraí, ela deixando o peito. Ela tá lá doida, ela botava ela doida. Não, quando eu chegar em Belém, eu te falo. Lá não. Começou, Carol, agora fala. Mas quando a gente consegue também sair, né, a gente já foi pro congresso, a Jéssica já conseguiu ir no outro ano, né, e aí a gente consegue realmente ter referências de outros centros maiores, né, de realmente entender, trazer mais diferenciais que a gente não tinha aqui, até mesmo, acho que muito a estética, né, da clínica, né, eu falava assim, Jéssica, a gente queria que a nossa clínica não tivesse cara de clínica, e eu tô olhando as clínicas daqui, a nossa clínica é totalmente uma clínica, então a gente não atingiu o que a gente quer, né, porque você já viu uma outra pegada, pessoal, sul, sudeste, nordeste também, você viu uma pegada diferente, eu falei, caramba, é isso que a gente quer, então vamos começar a estudar sobre isso aqui, como é que a gente vai chegar nisso que a gente quer,
né? Então, assim, Foi a gente por isso que teve essa vocês oportunidade. vinham toda semana, tinha alguma coisa diferente, lembra? É, Vocês Porque a estavam porta tentando era de um acertar. lugar, a porta A era gente pra outro. chega. Eu não entra mais aqui, pera, volta Peraí. aqui entra. Aqui é o banheiro, não é, É a porque sala. era só a gente que era arquitetos, entendeu? Ah, tá. Isso que eu ia falar. Aí decidiram contratar uma arquiteta. Aí Só pra chegamos, novidade. olha aí, chegamos no Porque é ponto, totalmente diferente claro. da a Jananideu, lá, a sede da claro, estruturação. exatamente. Aí outra. é o tal de contratar o profissional pra fazer o que ele tem que fazer. É verdade, é verdade. Exatamente. Aí foi... E também a oportunidade que a gente teve lá, falando da nova unidade, a gente teve a oportunidade de começar do começo, digamos assim, ali, né? E colocar realmente aquilo que a gente sempre sonhou de ser uma clínica. Já tava Cada- lapidado, Lá foi a né? menina dos olhos. Exatamente. Isso. A cor não era o que a gente podia comprar, realmente aquilo que a gente tinha vontade. Era legal, a gente consegue colocar essa cor que a gente quer. A gente queria esse móvel desse jeito. Antigamente era não. A Vamos na eu não vou ficar Americanas.com. 9 da noite raspando região. Não. Eu quero só colocar um negócio aqui. Mas é porque no início a gente fazia o que dava. o que dava. Mas, então era móvel da internet que a gente montava, porque pagar um montador ia sair mais caro. Ah, eu pensei Né? que era toque-toque. Oxi! Ah, quem é. dera. Shopee. Não, É Nem da tá Shopee, sendo é? patrocinado. Era americana na promoção. mesmo na promoção. Ainda pegava aquele código do BBB, sabe? 2023. Eu vou acordar até mais tarde, porque o Pedro já dormiu, aí eu pego aqui o código e pego o desconto, tá bom, Só Jéssica? comprei aquela cadeira. É, exatamente, né? Então, assim, aí a gente teve agora a oportunidade de fazer exatamente Do como a jeito que gente vocês sempre queriam. imaginou que era, né? O que a gente realmente que seria a Neurointensa. Brevemente daqui vai passar por uma repaginada pra ficar todo mundo igual. É. E Deus aquele quiser. dia a gente foi lá na inauguração. Eu perguntei pra cada uma de vocês. Ixi, Perguntei nem pra lembro. Jéssica, perguntei pra Monique. Eu falei assim, como é olhar tudo iluminado, todo mundo lá na inauguração, florido. As pessoas lá felizes, todo mundo confraternizando. Como era a sensação da realização daquilo. A Jéssica falou que não sabia me explicar, mas que estava muito feliz. E a Monique falou assim, a ficha ainda não caiu. Eu nem lembro disso. Como é que Eu tá tava tão Tava agora? anestesiada. Então, assim, eu acho que eu comentei no dia que a gente entrou lá, né? Eu que entrei um dia lá, eu falei assim, eu olhei para aquilo, eu falei assim, meu Deus, cara, sério que isso aqui é meu, né? Assim, hoje em dia, aos poucos, ainda olho assim, caramba, isso aqui, só a gente sabe, né? O esforço todo que a gente fez para aquilo ali, mas é muito fantástico a gente entrar naquela unidade, assim, para mim. Aqui tem um gostinho, claro, muito especial, porque aqui tudo começou, né? Aqui que a gente chorou, aqui que a gente se acabou, foi aqui, né? E lá, assim, é a realização mesmo. É a né? realização. É a realização, assim, de chegamos, né? Não, a Aqui. gente já viu esse processo, porque quando a gente entrou era só uma porta pra tudo, já tinha um gostinho. Quando virou uma outra porta, tinha um gostinho diferente de mudamos a porta. Quando virou um corredor com outras portas, tinha um outro gosto. Quando temos uma outra sala num outro andar, eu falei, meu Deus, é um outro andar. Aí temos um outro prédio, eu falei, calma que o negócio tá ficando um pouco sério. Outra cidade, eu, calma, pera, tô nervosa. Então assim, quando ficou pronto, que eu tava conversando com cada uma de vocês lá, foi porque, assim, pra mim, e olha que nem é meu, foi uma sensação, assim, de caramba, deu certo. Eu fiquei emocionada naquele dia. Eu falei pra Roberta, assim, a vontade que me dava era de chorar, de caramba, elas conquistaram aquilo, porque de felicidade genuína, de ver que funcionou, que deu certo, que vocês conseguiram, que vocês conquistaram. Cada pai, cada paciente, cada funcionário de vocês ali, cada colaborador que tava ali extremamente feliz, aproveitando, tirando foto, marcando. Foram inúmeros repostes que a gente não dava conta de fazer repost naquele dia, e todo mundo com uma mensagem mais bonita de que vocês tinham conseguido. E eu falei assim, poxa, é uma pena que só fica 24 horas, porque dá vontade de ficar vendo mais tempo aquilo. E foi por isso que eu perguntei, porque eu acho que essa ficha é um pouquinho de uma coisa que cai todos os dias. Tipo, naquele comecinho, era, poxa, a gente conquistou. Aí depois, poxa, a gente aumentou, a gente ampliou, outro andar. E aí vem... E eu acho que é um pouquinho disso. Éramos só nós duas. Passamos pra... Por exemplo, hoje são quantos funcionários, mais ou menos? Contando todo mundo, vai dar uns 53, eu acho. Eram só vocês duas. A limpeza, Tudo. o Segurança. atendimento, fechar a porta, tudo. Rede social, eram só vocês duas. É. Então, vocês olham hoje, por exemplo, falando não financeiramente, mas uma folha de pagamento. Pessoas, nomes, quantas
quantos pais, quantas homenagens, Quantas quantos famílias, passos, né? quantas famílias vocês atendem. Então, vocês saíram de um sonho, de uma sementinha. Então, ver isso crescer e saber que é só o começo. A gente não tá falando de algo assim, 20 anos de Neurointense ainda, são só 3 Só 3 anos. anos. de Aí a Só gente 3 fala, entendeu? só 3 anos. Então, Só 3 pra mim, de fora, óbvio, é muito, muito bonito de ver. E aí, por isso que naquele dia eu perguntei assim, como é? Porque eu olhava e falava assim, cara, como é a sensação de ver isso aqui realizando? Eu sei porque a gente foi conquistando aos poucos algumas coisas, equipamento, sala, comprando móvel e não sei o quê. E ainda que não seja muito, mas pra gente em 3 anos significou muita coisa. E eu falei assim, cara, olha onde elas chegaram. Eu falei pra Roberta, eu falei, Vivendo só da perguntei nossa pras arte, né? eu falei assim, eu falei pras meninas, eu falei assim, cara, a Monique falou assim, não sei, a ficha não tá caindo, eu preciso ir embora. Aí a Jéssica falou assim, não sei, não sei te responder agora. Eu falei assim, eu acho que não dá, eu acho que todo dia tu chega e, tipo, ressignifica aquela sensação, aquele sentimento. isso mesmo. É isso? É exatamente isso. Cada vez que tu entra ali, assim, e parece que cada vez que a gente sabe de cada cantinho, mas de repente tu olha pra um negócio assim, caraca, eu sonhei que isso aqui ia ser desse jeito, não, e deu certo, né? Então, vira e mexe, é isso, entra lá, parece que é novidade, digamos assim, né? Tu vai olhando, realmente isso aqui é E escutar real. o feedback também das famílias, assim, até de quem vai ainda conhecer, né? Tem famílias que vão conhecer o espaço e tudo mais. Eles ficam encantados. E aí dá aquele suspiro e fala assim, nossa, era isso que eu queria. É isso. Até semana passada recebi uma família, né, que eles falaram assim, não conheço nenhuma clínica nesse padrão, digamos assim, né? E tu olha assim, caramba, era isso que eu queria um dia. Queria ouvir, mas assim, porque eu peguei essas referências pessoal lá do Sul e Sudeste, que eu ia falando pra Jéssica, e tipo assim, quando eu olhei a deles, eu falei assim, caramba, que show essa clínica, né? E agora tem uma pessoa que, um provável cliente, olhar e falar assim, eu não conheço nenhuma clínica nesse padrão. De Nós arrepiar. recebemos alguns terapeutas de Teresina. E eles vieram aqui nessa unidade do Senador Lemos. E eles ficaram encantados. E eles são referências de atendimento lá. E eles falaram assim, a gente não tem toda essa estrutura que vocês têm. Então, Aqui pera na lá que eu vou Senador, levar né? você. Vem ali. Aí vai dar 3 corações. Eu tava até vendo que foi um perfil que eu acho que vocês compartilharam entre vocês recentemente, que a gente segue como referência na UD, que ela tem quase uma cidade, a clínica, para atendimento, toda amparo da família, tem tudo lá dentro. Parece um shopping pra família, tem os acho que é a atendimentos. que eu mandei pra vocês, É não. um espaço. Acho que é Foi, aquela. tu também compartilhou de referência, eu acho que contigo, e depois tu tinha mandado pra gente. E aí eu falei assim, aí eu entendi coisa mais aquela linda. coisa que tu falou do começo a gente precisa acolher os pais e atender bem os pacientes. Eu falei, gente, isso é muito grande. Aí eu falei assim, as meninas daqui a um pouco estão quase lá. Calma, estamos chegando lá, porque é isso. Era que um eu centro de referência, né? Isso, Eu acho que é aquela casa do autista, né? Acho que é. Que é uma coisa... É enorme. é enorme. Ela tem 2.000 e poucos metros quadrados. Eu é acho isso. que até mais, se bobear. Eles falam lá, 2.000 e poucos metros quadrados. Piscina, é enorme. ecoterapia, não sei o quê. Tem Eu falei assim, tem até lojinha lá dentro, Sim, salão de beleza voltado isso. para as crianças Sim. autistas. É uma coisa assim, eu sei. a gente tem que mirar nessas coisas, entendeu? Sim, claro. Não que eu vou fazer exatamente igual, mas assim, caramba, dá para oferecer dessa forma, entendeu? Então, Dá assim, sim. essas coisas, tanto que a gente vê, a gente fala, Jéssica, olha isso aqui. Meu Deus do céu, é um sonho, quem sabe, né? Esse um dia foi um sonho e deu certo, quem sabe? A gente torce pra isso, né? Quando eu falo pra Monique que a gente ainda vai ter outras unidades, ela me chama de doida. vai sim. É porque a gente mal abriu a porta da outra, ela, e se? Eu falei, não, Jéssica, calma, pelo amor de Jesus Cristo. Eu não sei se eu socorro. contei pra vocês que acho que no último dia que a gente tava organizando as coisas pra funcionamento mesmo, na segunda-feira, tinha um banner lá na frente, né? Que a gente disse, estamos chegando, Neurointense e o número. E aí eu tava naquela, joga tudo fora, porque já vai começar o atendimento na semana que vem e tudo mais. Aí um dos nossos funcionários falou assim mesmo, doutora, a senhora mandou jogar fora o banner. A senhora tem certeza que a senhora vai jogar? Eu falei, pra que eu vou querer isso? Joga fora, vai só entulhar aqui. Aí ele falou, e se daqui a 6 meses a senhora decidir abrir outra unidade? Eu falei, pega o negócio de fora! Não vai jogar fora, traz o negócio! Guarda. Ai, meu Deus, Senhor. Ela voltando embaixo da cama do Pedro. Ai, filho.
Boa. Visão. Visão, é só. E visão. assim, gente, tá aí, é uma coisa, os nossos funcionários, pelo menos, acho que todos eles, né, eles vestiram muito a camisa da Eu ouvi clínica, um assim. relato, inclusive, essa semana, quando eu fui lá. Foi? Teu segurança. Ele falou assim, eles estavam conversando entre si, o Roberto tinha subido, eu tava com o Guilherme lá, aí eu tava aqui de cabeça baixa, aí ele, eu falei pra doutora Monique essa semana que dias de luta e dias de glória, eu já comecei a rir aqui embaixo, né, aí eu fiquei caladinha aqui, aí ele, pensar que semanas atrás a gente tava vindo trabalhar de camisa, de regata, sujo, surrado, olha eu aqui agora, de óculos de sol, camisa social, uniforme, ó, bem bonito, bordado, todo arrumadinho. Aí quem viu essa marra nem pensa que eu tava passando um perrengue esses dias. Mas saiu, olha como a obra tá bonita. Aí eu comecei a rir, aí ele viu que eu tava rindo, ele ficou todo envergonhado. Aí ele falou assim, os humilhados se desafiaram. Mas olha, tá aí a história do uniforme, né? Uma coisa que quando a gente viu, né? Viu a foto, tudinho assim, eles tiraram uma foto. Parece que foi tipo assim, é uma empresa, realmente. Né? Agora olha aí, é uma empresa, deu certo. Cereja do bolo, né? Hebe, fechamos, uniformizado. Ai, O nome ficou da tão lindo, clínica. né? Hebe, aquilo ali pode ser besteira para alguns, quem já é empresa aí há muito tempo. Né? Mas quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, o negócio tá sério, né? É muito legal, aliás. Show de Gente, bola. eu sei que vocês têm um horário a ser estabelecido, porque elas são muito importantes. Eu queria agradecer a vocês terem aceitado esse bate-papo aqui com a gente. Gostamos muito. Gostamos, né? Ou não? Sim, pode ir, se quiser. Pode marcar outro, Vamos gostei. marcar outro? Bora marcar Vamos outro. marcar outro que ainda tem mais história aí. Ixi, tem aqui. Quem sabe história pra dar e vender. na próxima sede, que pode estar surgindo Isso. por aí. Ai, Sede... meu Deus. Ah, tu disse uma terceira? Socorro, Deus. A outra lá, é ela isso. me deu. A outra é isso. Não, pra você querer agora, não tenho cabeça. Não tem, né? Queria agradecer, muito obrigado. A gente fica muito feliz pelo sucesso de vocês. Querendo ou não, a UD se sente também fazendo parte de ter Com ajudado certeza. nessa questão. E isso orgulha pra gente. Nós vemos a Neuro como um grande case e a gente tem orgulho de falar que a gente ajudou de alguma maneira Com certeza. E muito, esse né? crescimento de vocês. E eu acho que é isso. Muito obrigado, né? Quer falar alguns? Quer vender teu Não peixe? quero chorar hoje. Ah, não, nem eu. Também não quero chorar, não. Aí a gente agradece É, também eu quero- até a parceria toda de vocês, né? Acho que como a gente já falou, vocês viram isso tudo acontecer no fim das contas, né? E como eu falei, a gente teve uma meta e vocês bateram essa meta. Vocês, né? Foi o trabalho de vocês também que ajudou a gente a alavancar. E também, então, a gente só tem a agradecer, né? Todo o Isso. empenho de vocês. Desses 2 anos aí, foi só um puxão de orelha, tá tudo certo. Que a gente pegou por tabela. Não foi culpa nossa. É uma soma, né? É uma soma. Que bom que a gente conseguiu executar, mas sem um bom produto, sem o que vocês têm a ofertar, sem a humanização, porque a gente fala muito sobre humanizar nas redes sociais, mas vocês têm um bom produto, vocês têm bons profissionais, vocês têm um bom espaço. Então, ainda que eu quisesse, usando palavras chulas, enfeitar o pavão, o cliente chegaria aqui e veria que eu estaria mentindo nas redes sociais. Então, assim, a gente, como empresa, mostra e o cliente chega aqui e vê que aquilo é uma realidade. Então, ele se encanta, ele se encontra e ele fica. E ele não só fica, como ele recomenda e ele traz mais pessoas e isso fideliza. Então, é um trabalho em conjunto. E aí, eu falo pro Roberto que para mim foi um encontro, um grato encontro, que foi conhecer vocês pela admiração, pela felicidade que é trabalhar junto, pela construção, pelo que eu vejo vocês construindo e pelo que eu sei que vocês ainda vão construir. E eu espero, como empresa, como pessoa mesmo, principalmente como mulher, porque eu vejo o trabalho de vocês, pelo que eu sei que vocês, aonde vocês ainda vão chegar. E sim, em outras empresas, não sei se com aquela placa, mas eu sei que vocês vão. Eu achei que aquela placa vai ficar guardada Mantém, deu sorte, mantém ela. na casa da Jéssica. Isso, muito obrigada. E assim, queria aproveitar também para convidar, né, as pessoas a conhecer a certeza. Neurointense. A gente tem hoje 2 unidades, uma na Senador Lemos, aqui no Marezal, e outra em Ananindeua, na Avenida Três Corações. Então, para você que conhece alguém que necessita de cuidados, que tem alguma alteração neurológica, seja ela comportamental, motora, estamos aqui para receber vocês, nem que seja só para conhecer o nosso espaço. Será um prazer enorme recebê-los. E assim, fazemos questão de receber pessoalmente, né, Monique? A gente tem muito esse cuidado de receber cada família pessoalmente, é agendado realmente para uma de nós duas, se possível nós duas.
que a gente quer mostrar cada pedacinho da nossa história, da nossa clínica e do que a gente pode oferecer para vocês. Então, assim, convido a todos a vir conhecer um pouquinho da nossa clínica e ver o que a gente tem para oferecer. E muito obrigada pela oportunidade do convite, de estar aqui falando mais um pouco da nossa história, para conhecer um pouco mais, né, da nossa trajetória. Ainda tem muito aí pela frente. Com certeza. Até o próximo episódio, né? Até o próximo. Já quero de novo. E para você que ficou até o final, muito obrigado. Não deixa de se inscrever no canal, deixar seu like e, claro, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do Fala Creator. Tchau, tchau, Creator!